Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila Casmana, sou veterinária, trabalho com a terapia integrativa, para quem ainda não me conhece. E eu vim hoje aqui conversar um pouquinho com vocês, a Mel aqui, toda de intrometida. E a gente veio aqui hoje então conversar um pouquinho sobre esse trabalho, o que é a terapia integrativa, o que é a visão mais integrativa e holística na veterinária. Então eu sou formada há 15 anos e sempre gostei muito, de todos esses assuntos mais integrativos, então de estudar muitas questões relacionadas à física quântica. Sou pós-graduada também em acupuntura e fitoterapia chinesa, então sempre gostei muito dessa visão mais integrativa, além, da nossa visão ocidental em relação ao corpo, à dinâmica, do corpo, e quis sempre trazer muito isso para a medicina. Então, eu desde pequena sempre fui muito conectada com esses assuntos, então eu tive muita orientação ali da minha família. A minha avó, ela já era reikiana, radiestesista. Minha mãe também teve uma influência muito grande ali, sempre me passando conhecimentos, e me incentivando a estar estudando todas essas questões mais integrativas, para olhar além do ser, além do físico. E me formando em veterinária, eu sempre gostei muito disso e fui trazendo ali sempre umas explicações baseadas em ciências, então assim como a acupuntura, o reiki, a radiestesia, são questões aí, são ciências que elas são muito estudadas e têm muitas bases. Então eu comecei a expandir cada vez mais para mais técnicas, trabalhando com a veterinária, e eu olhava ali, via sempre que aquele tutor vinha com uma conversa, vinha trazendo ali uma questão de saúde, sim, que já estava detectada ali naquele animal, mas na conversa ali na clínica, sempre fui muito apaixonada pela clínica, trabalhei sempre muito em linhas de frente, em hospitais, nessa conversa, mais na parte clínica, porque a gente interage com o proprietário, a gente está sabendo ali tudo que está acontecendo como um todo numa conversa que a gente chama ali de anamnese. E aí eu sempre gostei de ir um pouquinho mais a fundo, entender como que era o comportamento daquele animal em casa, como que era a estrutura que estava ali naquela família, se algo havia mudado na família, coincidindo alguma coisa com a doença, que o proprietário vinha buscando ali na clínica que o animal estava apresentando. E comecei com isso, sempre buscar relações, estudar bem a fundo as questões comportamentais, as questões vibracionais e me aprofundando sempre em muitas técnicas que sempre apareciam. Sempre gostei muito de devorar ali conhecimento em relação a todas as técnicas que surgiam. Então comecei a estudar algumas, e para ter algumas diretrizes também, e comecei a aplicar muito de algumas questões vibracionais, algumas terapias, além da acupuntura, além da fitoterapia, mas integrando ali aquela família, porque forma uma família ali com o animal, os seus tutores, a família que já existia e o animal se integrando nela. Então eu comecei a pesquisar e me aprofundar mais nessa relação com a visão integrativa. E comecei a abordar, algumas questões ali do que o animal apresentava, tratando sim a saúde dele, mas em paralelo entrando também ali com as questões vibracionais. E tive excelentes resultados, com muitos pacientes, melhorando inclusive a qualidade de vida de muitas famílias, de muitas pessoas. Porque o animal, ele acaba detectando e mostrando pra gente tudo o que está acontecendo de forma vibracional, energética, emocional ali naquele sistema familiar e que muitas vezes na correria a gente acaba não notando, Então essa sempre foi a minha busca e o meu aprofundar nessas questões. Sempre conversei muito com o animal, então já fiz muitos cursos de comunicação interespécies, de comunicação telepática. A comunicação dos animais, ela é vibracional, ela não é verbal. Então, eu comecei também a trazer ali nos meus atendimentos para o tutor começar a compreender isso, porque o animal ele vai mostrando alguns sinais para a gente, ele vai mostrando algumas alterações ali no seu comportamento, que isso está trazendo também para a gente muita informação que por não ser verbal, muitas vezes a gente acabava deixando passar, Então,
É com isso, né, que eu trabalho, então eu vou trazendo ali a leitura, a conversa com o animal, entendendo também com esse tutor tudo o que está acontecendo nesse ambiente, nesse ciclo familiar, e ali eu integro toda a parte da medicina. Hoje já não estou mais em linha de frente, em trabalho aí em hospitais, em clínicas, eu estou mantendo somente a acupuntura, né, e esses atendimentos vibracionais, vendo de acordo com o que cada animal precisa, o que cada tutor precisa, o que cada ciclo familiar ali está precisando. Porque muitas das questões, né, como eu falei para vocês, tá também nesse ciclo familiar, nesse ambiente, no local, nas pessoas. E não é que isso seja um problema de forma alguma, porque nós estamos aqui, né, para sempre estar aprendendo, passando por situações, aprendendo. E o que acontece é que o animal ele é entre aspas, um detector destas situações. E a gente sempre olha ali quando o animal apresenta ali alguma questão. Então, é muito importante olhar além da doença. É isso que eu sempre acreditei e isso que eu sempre busco. Tratar sim a doença, aquilo que está aparecendo, mas também auxiliar aquele ciclo familiar, auxiliar aquele animal de uma forma mais integral, entendendo onde está a raiz, onde está a base ali das questões que fizeram com que o animal tivesse aquela doença ou tivesse aquele comportamento, apresentasse aquele padrão. Da mesma forma que é com a gente. Então, hoje em dia tem expandido muito, né? Já faz um tempo, toda a medicina, eles têm olhado muito para essas partes mais integrativas, entendendo a emoção, entendendo o comportamento. Isso tudo ciência, tá, gente? Então isso tudo tem muito estudo, né? São coisas que são comprovadas, não são palpáveis, né? Porque não estão somente no corpo físico, vem para o corpo físico, mas a gente tem que entender o vibracional, o emocional, que existe antes no campo para brecar ele antes que ele venha para o corpo físico manifestando uma doença, tá? Então é muito importante toda essa visão integrativa. Eu trago muito ali para os tutores, para os meus colegas, para pessoas. Eu dou muitos cursos também de algumas técnicas que eu trabalho. Eu trago sempre esse despertar, a necessidade desse despertar para o autoconhecimento dos nossos processos, e os animais eles estão aqui para nos auxiliar. Então a gente também tem essa necessidade, né, essa obrigação, eu já diria, da gente também olhar para o animal com essa visão integral. Ele, dentro do sistema da evolução dele, ele também tem o papel dele evolutivo, ele também tem o papel dele emocional, e nós somos, como tutores, responsáveis também por essa evolução do animal. As percepções são diferentes, né, das espécies. Como na espécie animal tem muitas, né, são muitas as espécies, e as percepções, as funções dos animais, elas são diferentes, e a gente precisa olhar, né, e perceber e sentir essa complexidade. Na acupuntura a gente aprende muito isso, a observar, né, a estar como observador de todo o sistema, de todas as fases. Então, eu trago muito nos meus atendimentos, né, e essa minha frente de trabalho, essa observação. A observação do todo, né, de como começou, o que está, como está esse ambiente familiar, como está esse animal, como que ele era, o que aconteceu, né, ali para esta mudança. E ali a gente consegue resultados incríveis, porque nós estamos tratando com a parte ocidental, a medicina, tratando aquele corpo em tudo que for necessário e também integrando, olhando para o vibracional, para o emocional daquela casa, para o emocional daquele tutor. Então é incrível associar toda essa visão integralista, né, na medicina veterinária também. Então é esse o meu trabalho, espero que vocês gostem. O que tiver de dúvida em qualquer questão, pode me escrever, pode me perguntar. Então tem todos os meus canais, vou deixar aqui também escritinho para vocês, e estou disponível para o que vocês tiverem de dúvida e precisar aí de contribuição, de auxílio para você e para sua família. Um beijo, gratidão!